Muito bem. Quem é concurseiro está numa enorme expectativa pelo próximo concurso do Instituto Federal do Ceará, o IFCE. Os cursinhos preparatórios de todo o Brasil estão publicando informações, editais e provas passadas, e tudo isso, é claro, aumenta aí essa ansiedade pela prova, pelo concurso. Eu sou Douglas Lima, coordenador de jornalismo e de imprensa do Departamento de Comunicação Social da reitoria do IFCE, e converso agora com o professor Marcel Ribeiro, que é o nosso pró-reitor de gestão de pessoas do Instituto. Para tirar diversas dúvidas dos futuros candidatos, né, nós vamos começar. Marcel, boa tarde. Quais são as características gerais desse concurso? Serão quantas vagas? Quando vai ser publicado o edital? Já tem prazos para inscrição, realização de provas, resultado final? Enfim, são muitas dúvidas, muitas perguntas. Tudo isso a gente vai começar a conversar agora e você vai começar a esclarecer algumas informações para a gente agora. Começando então pelas características gerais desse concurso. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a toda a comunidade, a todos que nos ouvem. Bom, na verdade esse trabalho tem sido algo bem intenso nos últimos dias. A nossa proposta inicialmente é que nós temos, bem diretamente, 150 vagas para docentes e 40 vagas para técnicos administrativos, pelo menos. Esse quantitativo ele deve aumentar um pouco nos próximos dias, porque a gente tem algumas previsões de aposentadoria até o final de junho, que nós imaginamos que é o prazo limite para a publicação de um edital de remoção que precede naturalmente a realização do concurso público, né? Então, os prazos de inscrição, datas de prova, nós não temos ainda especificamente, porque o contrato com a instituição organizadora ainda está em processo de assinatura, né? A gente crê que até, no máximo, a segunda quinzena de julho sejam publicados os editais e as provas em torno do mês de outubro ou novembro, né? A nossa meta pessoal é homologar o concurso até dezembro deste ano, para que todos os provimentos ocorram ainda esse ano e o início das atividades dos servidores a partir de janeiro de 2022. Então, a gente pretende prover agora em dezembro para que em janeiro eles iniciem as atividades, né? Uma grande novidade também, Douglas, desse concurso é o fato de que a prova para os docentes também vai ser realizada de forma objetiva, de forma similar ao que acontece entre os técnicos administrativos. É uma tendência que a gente observa. Nós fizemos um levantamento junto a outros institutos federais no país e observamos que isso vinha sendo trabalhado, né? E também o diferencial é a cobrança na prova, tanto de docentes quanto de técnicos administrativos, de alguns conceitos básicos de direito administrativo, né? Além da língua portuguesa que já era cobrado, a gente vai iniciar também cobrando um pouco, tanto de docentes quanto de técnicos, de Lei 8.112, Código de Ética, a legislação sobre processo administrativo, a lei específica de cada carreira, né? Um pouco sobre a LDB. Nós estamos na instituição de educação, então acho que é extremamente importante que tenhamos ciência de como funciona a estrutura educacional do país. E, obviamente, a lei de criação dos institutos federais, que é a legislação que rege a nossa instituição. Muito bem, o pessoal que já está de olho aí em participar desse concurso já fica ligado nessas dicas aí de assuntos que serão cobrados aí, uma cobrança mais global, uma cobrança mais completa, para que justamente o servidor ingresse na instituição com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento da legislação. Marcelo, uma coisa que o pessoal pergunta bastante é como que surgiram essas vagas, né? Qual é a origem delas? Na verdade, todas essas vagas que estão sendo submetidas a concurso são oriundas de vacâncias. Então, são pedidos de exoneração, de aposentadorias que foram ocorrendo ao longo dos últimos anos, né? Esse ano, desde 2020, na verdade, nós estamos sob a vigência da Lei Complementar 173 de 2020, né? E por conta dessa lei complementar, que foi criada como um mecanismo de enfrentamento à pandemia, a gente só pode fazer concurso para as vagas oriundas de vacância. Só pode prover e fazer concurso para as vacâncias. Só que, normalmente, a vigência de concursos é de em torno de 2 anos. Então, todas as vacâncias que forem surgindo ao longo desse período também poderão ser providas, né? Uma outra informação relevante é que o IFCE também possui algumas vagas de saldo que não são oriundas de vacância e que, ao que tudo indica, vão poder também ser providas em 2020. Então,
para que os ouvintes tenham uma ideia, nós temos pelo menos 40 vagas de docentes e 20 vagas de técnicos administrativos que estão hoje dentro da instituição e que não podem ser providas por força dessa legislação e que devem ser providas em 2022, já que essa lei perde o seu efeito em 31 de dezembro desse ano, né? O IFCL também fez uma articulação junto ao MEC para conseguir vagas oriundas de vacância que eram originalmente das universidades federais. Hoje elas não podem dar provimento mais às vagas de professor EBTT e por conta disso o MEC estava fazendo um trabalho de redistribuição dessas vagas. Então nós fizemos um levantamento junto aos campos, identificamos essa demanda e nós fomos contemplados com 24 vagas. Nós fomos o Instituto Federal no país que foi mais contemplado, até pela demanda, pela quantidade de campi, de cursos, de matrículas, e tivemos essa contemplação de 24 vagas que foram distribuídas para os campi de acordo com as características de cada um, os projetos de implantação, tentando buscar o fortalecimento das ofertas de ensino técnico, que vem sido muito, principalmente do técnico integrado, que vem sendo muito debatido dentro da instituição. E com essas vagas nós também pudemos iniciar as atividades do campus de Mombaça, né? O campus Mombaça que vai ser contemplado com 10 vagas, é o campus com mais contemplações de novas vagas, e ele deve iniciar suas atividades, seus primeiros cursos técnicos com ofertas próprias do campus a partir do provimento dessas novas vagas. Tudo bem, Campus Mombaça, que é a nossa unidade mais jovem, né? Recentemente ganhou sua sede própria no final de 2020, mais uma fase aí dessa expansão do IFCE para o interior do estado do Ceará, também sendo contemplado aí com essas vagas, e tenho certeza que a unidade vai fazer toda a diferença naquela região, contemplando os campos que já existem ali próximos. Voltando a falar então do nosso aguardado assunto, do nosso esperado assunto, que é o nosso concurso, Marcel, as pessoas também têm perguntado por que o IFCE não fez esse concurso de repente antes, num período anterior, mas a gente sabe, né, que nós vivemos um período atípico que exigiu muito da instituição nessa questão de atender os nossos alunos, e foi um período totalmente fora do que todos nós imaginávamos há bem pouco tempo atrás, e eu acredito que seja por isso, né, Marcel? Desde março de 2020, a gente vem vivendo um período de muita incerteza, muito atípico em virtude de toda essa questão da pandemia, né? Então, a instituição ela focou realmente esforços no desenvolvimento das atividades finalísticas, né? E realmente não se vislumbrava a possibilidade de realização de um concurso, até pela questão epidemiológica. Você imagina, nós estimamos que tenhamos algo em torno de 50 mil candidatos num concurso público desse porte, com esse quantitativo de vagas. Então, você imagina isso em uma cidade como Fortaleza, né, um público dessa natureza, vindo de vários lugares do Brasil fazer prova. Então, o risco epidemiológico realmente não nos fazia imaginar possibilidades de fazer um concurso em 2020 e muito menos agora nesse primeiro semestre de 2021, né? Mas o avanço da vacinação, a gente tem visto que a vacinação começou a avançar um pouco, a gente viu também que já aconteceram alguns concursos públicos recentemente, né? Tivemos concurso, salvo engano, da Polícia Federal, que foi realizado, e tudo, obviamente, seguindo todos os protocolos sanitários necessários. Então, ele permitiu que a gente iniciasse um planejamento para a realização de um concurso, né? Então, eu sempre tenho destacado muito que um concurso público como esse, ele gera um planejamento muito extenso. Então, nós iniciamos o planejamento do concurso dentro da Progep em abril desse ano, né? De abril até agora, nós trabalhamos em toda a parte de contratação da empresa, de especificação do serviço, do que a gente vai querer, né? E para que o concurso, efetivamente, a parte presencial, se realize lá para outubro, novembro, quando a gente imagina que teremos um risco epidemiológico bem mais baixo, né? Então, de 2016 a 2019, a gente também passou por um período de incerteza. Tivemos um concurso em 2016 que foi válido por 2 anos, né? Então, muitas das filas desse concurso foram, inclusive, esvaziadas, porque várias pessoas foram chamadas. Mas tivemos esse período, entre 2019 e 2021, com um cenário de muita incerteza, né? E as vacâncias surgiram ao longo desse período, e com a nova gestão a gente entendeu que era o momento de realmente focar esforços nisso, e na verdade é sempre bom destacar que a ação do concurso público ela vem sendo desenvolvida não somente pela Progep, a gente tem um apoio muito grande da Pró-Reitoria de Administração, com quem a gente vem dialogado na questão da contratação de empresas,
e com o nosso departamento de ingressos, que tem uma expertise muito grande em realização de processos seletivos e que certamente vai ajudar bastante a nossa organizadora e nos ajudar bastante na execução desse certame, né? Então, nós realizamos esse estudo para que a gente pudesse planejar e iniciar essa atividade presencialmente, digamos assim, lá para outubro, novembro, que é quando a gente imagina que vai ser executada a prova. Então, sempre muito nessa linha, de planejar para que lá na frente a gente consiga executar. Muito bem. Outra pergunta que surge também nesse contexto quais os motivos do IFCE contratar, então, uma empresa para poder operacionalizar essa prova, esse concurso público, esse conjunto de provas, na verdade, para realizar esse concurso, se antes o Instituto costumava fazer tudo sozinho? Na verdade, isso é uma quebra de paradigma, né, Douglas? O IFCE, ele sempre realizou seus concursos públicos. Eu acredito que essa seja a primeira vez, como IFCE, salvo engano, houve um histórico como Cefet da contratação de uma organizadora, mas eu acho que como IFCE é a primeira vez. E nós não temos uma força de trabalho específica para isso, né? A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ela já tem uma carga de atividades natural. O departamento de ingressos também, né? O departamento de ingressos gere todos os processos seletivos de ingressos de estudantes. Você imagina, como eu sempre falo, 50 mil candidatos para fazer um concurso como esse, e com a necessidade que a gente tenha realmente de fortalecimento da força de trabalho, dificulta muito, né? Então, dificulta muito a realização. E a gente sabe que o departamento tem a expertise nas seleções, mas existe realmente essa carga operacional já muito grande, que dificulta a realização dos trabalhos, né? Tem também a questão da pandemia, sabe, Douglas? Durante esse período de pandemia, para se realizar um certame presencial como esse, nós vamos ter que adquirir muitos materiais de proteção individual e de proteção coletiva, né? Dentro do termo de referência, nós colocamos, por exemplo, a obrigatoriedade de que a empresa atenda a diretrizes sanitárias, diminuindo a quantidade de pessoas dentro dos locais de prova, tenha processo de sanitização de todo o ambiente entre cada aplicação. Então, a gente vai ter uma aplicação pelo turno da manhã e uma pelo turno da tarde, e entre essas aplicações vai haver a sanitização do ambiente, né? E também a questão da flexibilidade, sabe, de realização do concurso. Essa empresa, nós até já temos uma empresa que foi escolhida, eu não vou comentar aqui, mas em breve a gente vai poder fazer a divulgação formal, mas ela tem muita experiência em combate a questões de fraude mesmo em concurso. Então, assim, o IFCE quer realmente uma instituição parceira, né, profissional na execução de concursos, para que a gente consiga ter essa flexibilidade e atender a população, que a comunidade externa que vai fazer esse concurso público e que tudo indica que entrará como comunidade interna, para atender bem realmente com a qualidade que o IFCE sempre tem, né? Eu também faço um destaque, Douglas, que sempre é muito comentado nessa questão da necessidade de se contratar uma organizadora pelo custo da organizadora, né? E nós buscamos uma modalidade, também fizemos um estudo, fizemos visitas presenciais a algumas organizadoras, consultamos órgãos de controle, órgãos da Justiça Federal, para tentar buscar os melhores caminhos, sabe, de contratação. E nós encontramos uma modalidade de contratação que se adequou muito à realidade do IFCE, que é o contrato de risco, né? Então, a empresa organizadora, ela vai assumir todos os riscos eventuais da execução do concurso público. Então, se por acaso acontecer alguma coisa que torne necessário que o concurso seja reaplicado, todo esse risco é da empresa. O IFCE não paga mais por isso. Então, a empresa naturalmente vai ter um cuidado adicional para que tudo siga-se realmente dentro de um fluxo adequado, né? E o IFCE não vai pagar pelo concurso, né? Então, a organizadora arrecada os valores, ela custeia o concurso, né? E após o custeio do concurso com essa taxa, o IFCE ainda reverte 10% da arrecadação para a sua arrecadação própria e desenvolvimento de ações próprias dentro da instituição. Então, nós estamos contratando uma empresa que vai assumir o risco da execução de um concurso público e, ao final do concurso, vai repassar 10% dessa arrecadação para a instituição, que a gente pretende, já colocou inclusive dentro do termo de referência, que vai ser um valor utilizado para ações de desenvolvimento institucional e desenvolvimento de pessoas, né, junto aos servidores
da instituição. Então, a gente quer arrecadar parte desse valor para reaplicar isso entre os próprios servidores com ações de desenvolvimento. Muito bom. Então, estão aí elencadas as vantagens de contratar uma empresa parceira com expertise, com experiência na aplicação de concursos públicos. Nosso próximo questionamento, Marcel, qual a validade desse concurso, né? Se haverá cadastro de reserva de repente e, caso haja esse cadastro, se há expectativas de mais pessoas a serem empossadas. A validade do concurso ela ainda vai ser definida na publicação do edital, né? Então, vai haver a formalização de uma comissão e essa comissão ela vai fazer a definição, mas eu acredito que a validade deve ser estabelecida em 2 anos, né? Então, como eu falei, além dessas vagas que já são garantidas, né? Por lei, a gente precisa aprovar um cadastro de reserva, né, para cada uma das vagas. Então, num concurso, num processo para uma vaga, a gente precisa homologar pelo menos 5 candidatos aprovados. Esses 4 que não forem chamados na primeira sequência de convocações, eles podem ser chamados ao longo da vigência do edital. E a nossa perspectiva, como eu falei, é que nós tenhamos sim, sabe? Existe uma sinalização do MEC de que a gente tenha novas vagas sendo atribuídas à instituição em 2022. Nós temos algumas vagas que já estão no IFCE e que não podem ser providas por não se tratar de vacância. E nós temos também as aposentadorias que vão acontecendo naturalmente ao longo dos próximos anos, que também vão ser aproveitadas desse cadastro de reserva. Então, além dessas 190 vagas que irão, num primeiro momento, certamente nós teremos outras vagas que serão publicadas ao longo da vigência do concurso. Perfeito, Marcelo. Então, para a gente finalizar então a nossa conversa, nosso bate-papo sobre esse concurso tão aguardado, falar um pouquinho de remoção também. A Progep prepara mudanças aí nesse processo de remoção. Quais seriam essas principais alterações e os benefícios que essas mudanças trazem para esse processo que já é, de certa forma, consolidado aí nessa cultura organizacional do nosso Instituto? Perfeito, Douglas. Sobre essa questão da remoção, é importante até destacar que eu creio que a gente faça nos próximos dias um momento de divulgação sobre essas alterações, né? O Consup ele aprovou recentemente algumas mudanças na nossa resolução que regulamenta o processo de remoção. Essa nova resolução ela vai permitir um edital mais célere, sabe? Já nós tínhamos o processamento dos ciclos de remoção anteriormente, sendo feitos a cada 2 dias, né? Então, toda vez que se tinha um ciclo, o servidor ia lá, dizia se aceitava ou não aquela vaga, e quando ele aceitava ou não, nós tínhamos um intervalo de 2 dias entre cada ciclo, né? Nesse novo modelo que foi proposto, o servidor ele não vai mais precisar dar o aceite dentro dos ciclos, ele vai indicar as prioridades dele, né? E por meio dessa prioridade, o sistema de remoção ele vai calcular qual campus ele pode ser melhor alocado de acordo com as suas prioridades pré-determinadas. Então, o servidor agora ele não vai mais dizer em cada ciclo se quer ou não ir para aquela vaga. E nem corre o risco, por exemplo, de repente não aceitar uma vaga em um ciclo e sair do certame como acontecia nos processos anteriores. Ele vai identificar as suas prioridades. No caso dos tais, ele vai identificar o campus para qual ele quer se remover. E no caso dos docentes, o conjunto campus e subárea, né, para qual ele quer se remover. E aí, com isso, um processo que levava 2 meses por conta desse intervalo entre os ciclos, ele vai levar algo em torno de 10 a 15 dias. Né? Então, nós vamos ter uma etapa de credenciamento, que deve demorar algo em torno de 1 semana, que a gente vai massificar a divulgação na comunidade, e todos os ciclos acontecem em um único dia. Né? Então, após o credenciamento, em um dia só, todos os ciclos ocorrem e o resultado é publicado. Né? Isso vai ajudar muito na fluência do processo de remoção em si. Na verdade, a gente tem uma meta internamente na projeto de tornar esse processo de provimento e de movimentação do servidor algo mais contínuo, né? Mais fluido. Por conta dessa questão da dificuldade de se realizar concursos públicos, por vezes, a gente vê processos de remoção que demoram 2, 3, 4 anos. Né? Então,
a perspectiva da gente também na contratação dessa empresa organizadora é tornar esse processo mais contínuo. Por exemplo, a cada 2 anos. Então, o IFCE, a cada 2 anos, vai ter a execução de um concurso público. Isso vai trazer mais previsibilidade para a gestão. A gente sempre vai saber que vai haver essa periodicidade nos concursos e, consequentemente, mais previsibilidade nessa realização de remoções, né? Então, nós não tínhamos, teoricamente, esse ciclo, digamos assim, bem consolidado. Então, no momento em que nós implantarmos isso, nós reduzimos automaticamente o tempo entre uma remoção e outra, e o tempo em que os campos esperam, muitas vezes, para receber um servidor, né? Então, na verdade, isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo para tentar diminuir esse tempo, e essas mudanças no edital proporcionam isso também, porque nós reduzimos significativamente o tempo de realização dos ciclos, né? Eu creio que nos próximos dias a gente deve iniciar com algumas divulgações sobre esse edital. A gente quer realmente que a comunidade fique bem ciente das mudanças que foram feitas. Foram mudanças que vão melhorar o ciclo, a forma como o edital é feito e tornar cada vez mais transparente o processo de remoção. Com certeza, Marcel, com certeza. Vamos trabalhar nessa divulgação aí para informar a nossa comunidade que também está ansiosa por essas informações. Esclarecimentos muito importantes para quem está aguardando aí com muita expectativa esse concurso. Tenho certeza que essas informações vão ser muito úteis. A gente agradece, então, ao Marcel Ribeiro Mendonça, o nosso pró-reitor de gestão de pessoas do IFCE. Obrigado, Marcel. Obrigado, Douglas. Agradeço mais uma vez aqui pela oportunidade, parabenizo pelo trabalho e queria dizer, para concluir, para a nossa comunidade que estudem. Nós estamos ansiosos para receber vocês como servidores, né? É um concurso que está sendo muito aguardado tanto pela comunidade externa quanto pela interna. Então, se tudo der certo, nós teremos aí logo em breve muitos de vocês aqui conosco trabalhando e fazendo essa instituição tão boa quanto ela já é. Com certeza, com certeza. Mais força de trabalho qualificada, capacitada para o IFCE. Conversamos com Marcel Ribeiro Mendonça, o nosso pró-reitor de gestão de pessoas do IFCE. O programa IFCE no ar volta na próxima quinta-feira, a partir das 14h, 14 horas, o horário de sempre, na FM Universitária 107,9. Obrigado a todos que acompanharam e até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.